Você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? Essa é uma pergunta relevante que eu sempre faço em todos os meus vídeos, porque se você conseguir identificar esses dois sentimentos no mercado de criptoativos, certamente você terá bons resultados. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de forma sincronizada para potencializar os nossos resultados no mercado de criptomoedas. E hoje eu vou querer estar analisando com vocês aqui o Bitcoin em um tempo gráfico menor, tentar entender o que está acontecendo nesses últimos dias, nessas últimas horas, tentar entender se de fato tivemos um rompimento confirmado nos últimos momentos ou se foi um rompimento fake, se os nossos indicadores de sentimento confirmaram esse rompimento. Estar analisando também aqui os padrões de liquidação em que o preço tende a ir buscar regiões significativas para liquidar a galera. Tem regiões importantes que, se o preço atingir, vai liquidar pelo menos meio bilhões de dólares em alavancagem. E também está trazendo para vocês aqui as notícias mais importantes da semana, que provavelmente essa semana vai sair o acordo entre a China e os Estados Unidos, e isso pode sim trazer uma boa volatilidade ao mercado. Hoje, mais tarde, tem o discurso do Jerome Powell, também o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, onde possivelmente, quase que certo, haverá mais um corte de juros esse mês e existe uma boa possibilidade ainda de mais um corte de juros esse ano. Todo esse movimento influencia de uma maneira direta no mercado de investimento global e, em consequência disso, o mercado de criptoativos, o Bitcoin. No final de semana, também vai ter a divulgação do PCE, que é o indicador que o Fed, segundo os analistas, mais gosta de acompanhar para saber o controle da inflação dos Estados Unidos. Então, essa é uma semana importante em que pode definir se de fato o preço vai voltar a novos patamares históricos ou de repente voltar a retestar fundos importantes. Então, diante disso, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise do gráfico de hoje. Então, analisando o Bitcoin em tempos gráficos maiores, eu vou estar dando uma repassada rápida. Nós estamos num padrão totalmente saudável de alta. Em tempos gráficos maiores, ali no 3 meses, é nítido que estamos tendo fundos e topos ascendentes, né? E nesse momento aqui, estamos até próximo dos patamares históricos, dos momentos que tivemos maiores altas nos últimos anos. Sendo assim, no tempo gráfico trimestral, a tendência continua de alta, totalmente saudável. Se trazermos também para o tempo gráfico mensal, ao meu ver, não há nada que diga que nós revertemos essa tendência e entramos numa tendência de baixa, assim como o semanal também está muito bonito, acima das médias de 200 períodos, em fundos e topos ascendentes. O que eu estou trazendo nas análises, que esse canal de alta é um canal interessante, que tem seguido desde os fundos lá de 2023 até agora, então a maior probabilidade é que ele continue nesse padrão, até que de fato essa tendência se encerre, nós tendemos a operar a favor da tendência majoritária que tem sido de alta. Então, o movimento está totalmente saudável. E nesse momento, é uma guerra de alavancagem, é uma guerra entre os ursos que estão tentando trazer o preço para a região da base dessa cunha, na casa dos 93 mil dólares. E se isso acontecesse, seria totalmente possível vir buscar até mesmo patamares mais extremos, na região dos 73 mil dólares, 70 mil dólares. Isso invalidaria todo esse nosso canal de alta nos últimos anos, do mesmo jeito que os touros estão tentando levar o preço para essa região dos 150 mil dólares com aumento significativo e talvez seria um movimento em que eu gostaria de começar a estar realizando parte das minhas posições que estou carregando no longo dos anos, no longo dos meses no Bitcoin. Sendo assim, enquanto o preço estiver nessa região, acima das médias de 200 períodos, como eu já trouxe também em outra análise, para mim o preço está totalmente saudável. E as médias de 200 períodos do diário, o preço está totalmente saudável e ele tende a ficar nessa região de acumulação para posterior buscar novos topos históricos. Eu ia começar a ficar mais preocupado se eu visse ele perder essas regiões das médias móveis fixa e exponencial, das médias móveis simples e exponencial do Bitcoin, se eu visse ele perdendo essa região, voltando para retestar e vindo buscar de repente essa base dessa cunha, eu ia começar a ficar bem mais pessimista com o Bitcoin e de repente em um cenário até mais trash, começar a imaginar até de repente a perda dessa cunha megafônica que tem seguido desde lá dos fundos de 2023. Enquanto isso não acontecer, o preço está totalmente saudável para mim e para mim faz sentido estar exposto nesse padrão que, ao meu ver, é um padrão de acumulação do preço para buscar novas altas, porque tendemos a seguir a tendência majoritária. Então, existe uma frase antiga no mercado, já de criptomoeda, que a tendência é nossa amiga e sempre temos que operar a favor da tendência. E nesse momento, a tendência é de alta, no longo prazo.
No entanto, existe um padrão que vinha se estabelecendo no Bitcoin, esse canal, esse triângulo simétrico nos últimos dias, que não só eu, mas alguns outros influenciadores, alguns outros criadores de conteúdo também estavam observando, né, essa cunha, esse triângulo simétrico que é um padrão de lateralização que é muito comum após uma queda muito forte de preço, esses padrões de equilíbrio ser estabelecido para o preço vir, é uma região em que o preço está se descobrindo, então ele tende a lateralizar e ir apertando nesse movimento até ele tomar de fato uma decisão. E houve um rompimento desse padrão de equilíbrio significativo e estava até um movimento bonito, com os indicadores de sentimento alinhados, estava um rompimento bem genuíno, ao meu ver, e segundo o meu setup, porém aconteceu algo significativo que fez eu começar a acreditar que talvez aquele movimento não seria um movimento permanente. E são dois fatores. Primeiro fato, a maioria das vezes que esses padrões de equilíbrio se estabelecem, ele tende a captar liquidez para ambos os lados. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, sobre esse padrão de equilíbrio do gráfico do Bitcoin com o ouro. Eu fiz esse vídeo, outros vídeos já falando sobre esse padrão de equilíbrio, que na maioria das vezes ele busca liquidez em uma direção, ele busca liquidez em uma direção, para depois buscar liquidez em outra direção. É basicamente o preço, ele está nessa região de lateralização e o objetivo, literalmente, é captar liquidez para ambos os lados. Então, na grande maioria das vezes, no longo dos anos que eu acompanho, o preço não somente rompe para regiões superiores para liquidar os apostadores da baixa, como também rompe para regiões de baixo. Então, eu particularmente, esses movimentos, eu não gosto de estar operando, não costumo operar esse tipo de rompimento, porque estatisticamente a grande maioria dos rompimentos são fake. São rompimentos que são feitos de fato para liquidar a galera que está shortando na base do movimento, no topo do movimento, ou shortando, ou de repente liquidando as pessoas que estão longando na base do movimento. Então, o que o preço fez foi exatamente isso, ele buscou liquidez nas regiões de baixo e agora está retestando essa região do topo desse triângulo simétrico. E eu havia passado isso, inclusive, nas minhas redes sociais, até uma pausa para o vídeo. Se você não me segue, me siga aqui no YouTube, dá uma força aí, o canal está começando agora. Você pode dizer que foi um dos primeiros a se inscrever quando esse canal tiver milhões de inscritos. Se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo. Se você não curtiu, se você não gostou do conteúdo, dá um dislike, deixa nos comentários aí as suas críticas e elogios. E se possível também me segue lá nas redes sociais, o Monetize Seu Dinheiro Underline. Lá eu avisei sobre esse padrão que o Bitcoin se encontrava e a possibilidade do padrão ter sido rompido de uma maneira que não fosse genuína. E o que que eu disse nesse post aqui? O que que está dizendo esse post? Eu vou estar explicando basicamente o que eu quis dizer nesse post, o que que eu representei nesse post aqui, eu vou estar explicando para vocês agora. O preço, quando ele atingiu essas regiões aqui dos 115 mil dólares, houve uma queda significativa no Open Interest. Nota que o Open Interest ele caiu nessas regiões, certo? O Open Interest caiu nessas regiões em que o preço subiu. Então, depois que atingiu a região aqui dos 115 mil dólares, o preço ainda continuou subindo um pouco, certo? Só que o Open Interest aqui, ele já havia caído. Então, o que que isso mostra? Mostra que não está mais havendo um interesse genuíno na alta. Bem nessa região aqui, dos 115 mil, o preço continua ainda subindo um pouco, porém não havia mais interesse, o Open Interest começou a cair e eu alertei a possibilidade disso ter sido um rompimento falso do movimento. Tendo em vista que o Open Interest estava em queda já, tendo em vista o RSI no 1 hora já está sobrecomprado, assim como o RSI também no 4 horas já estava próximo dessas regiões, então é nítido que existia uma boa possibilidade do preço começar a enfrentar uma resistência, até mesmo alinhado aos movimentos da média móvel exponencial e da média móvel simples de 200 período no 4 horas. Elas são médias significativas e sempre apresenta suporte quando está acima do preço e apresenta uma resistência significativa quando está abaixo. E tudo isso eu havia citado no meu post, que esse padrão de equilíbrio estava estava num movimento genuíno, com aumento de open interest, porém, após certo momento, esse movimento não apresentava mais a mesma força na alta e não aparentava que teria uma manutenção dessa alta, porque teve uma queda significativa no open interest com o aumento ainda do preço, alinhado ao RSI sobrecomprado. Então,
nós já havíamos alertado, nós já havíamos observado essa possibilidade de que o preço viesse retestar até mesmo a base desse até mesmo o topo desse triângulo simétrico. Alinhando todos esses fatores de sentimento, alinhando todos esses fatores do price action, é quase que certo que o preço venha captar liquidez para o outro lado. Então, na maioria das vezes que o triângulo simétrico ele é rompido para cima, ele forma outro padrão que tende a ser rompido para baixo, que seja uma cunha megapone, entendeu? Mas a maioria das vezes esses padrões, assim que se rompem para cima, que foi o triângulo simétrico da forma que ele rompeu, ele também forma um outro padrão que tende a ser rompido para baixo depois. Então é até mesmo por isso que existe esse movimento de liquidação para ambos os lados. Então aqui nesse momento eu poderia facilmente estar enxergando também essa cunha ascendente, semelhante a uma cunha ascendente, que tende a ser rompida para baixo. Então ele rompeu esse movimento para cima, porém não teve uma sustentabilidade na alta por conta da queda de open interest, por conta dessas médias de 200 período que apresenta força contra o Bitcoin, e nesse caso existe uma boa probabilidade de esse preço vir ser recusado nessas regiões e vir buscar regiões mais abaixo até para estar liquidando uma galera que entrou acreditando nesse rompimento. E eu até deixei as regiões aqui em que ele poderia buscar o preço, que é exatamente na região que ele está agora, dos 113 mil dólares, ou regiões mais extremas, na região mais abaixo, que seria próximas do fundo desse último movimento. Então, trazendo isso para análise gráfica e para análise técnica de sentimento do mercado, nós, quando conseguimos conciliar todos esses indicadores, nós conseguimos operar de uma maneira muito mais clara e ter insights muito mais significativos para poder tomar decisões mais assertivas. Eu basicamente havia dito que eu prefiro operar em movimentos em que há um certo medo ou uma ganância extrema. Então, nesses movimentos de rompimentos para cima, ou de repente um movimento em que o preço venha estar retestando essas regiões, são os movimentos que eu gosto de estar operando no contra-intuitivo. Então, se o preço está subindo, eu vejo mais a necessidade, eu me sinto mais confortável em estar realizando parciais, e nesses momentos que o preço cai com muita força, vem buscar a liquidez nas regiões de baixo, eu gosto de estar efetuando compra no momento de pânico. E se basicamente você utilizar esses dois sentimentos do mercado, que é a proposta que eu sempre trago aqui, é você utilizar o medo e a ganância ao seu favor, no médio e longo prazo, você com certeza terá excelentes resultados no mercado de criptomoeda e certamente você vai sobreviver. Então é isso, voltando para a análise do preço, para concluir, eu quero observar aqui essas ferramentas do CoinAlyze, eu acho que é uma ferramenta significativa que eu acho que é muito importante a gente estar acompanhando. A gente nota que após aquele movimento teve a queda de open interest e por isso não houve uma sustentação da alta. Então o que a gente gostaria de ver é que viesse ter um novo aumento de open interest, que de fato tem acontecido nessas últimas horas, um aumento pouco, mas está ocorrendo um pequeno aumento, com o aumento do preço. Então seria ideal que viesse voltar a ter um aumento de open interest com a subida desse preço e, se possível, para alinhar um indicador perfeito, seria a queda no long short ratio. Nesse momento, os longs e os shorts estão voltando a subir, já está em 1,6 quase, não é nada assim muito preocupante, mas o ideal é que nós começássemos a ver essa queda no longs e shorts alinhado com uma subida do preço junto com o open interest. Essa ferramenta é o TRDR, eu gosto bastante de acompanhar e já de uns dias eu tenho citado que infelizmente, esse indicador não está muito legal. Eu tô vendo, basicamente, esse gráfico aqui representa as ordens de até 1.000 dólares, e as ordens de até 1.000 dólares, em outras palavras, são os indicadores, são os investidores, né, sardinhas, os investidores que estão começando agora no mercado, e na maioria das vezes que a gente vê esse movimento de alta deles comprando muito, o preço tende a não seguir o movimento, e as grandes instituições, as grandes vendas, né, os grandes players estão vendendo de fato para eles, que essas ordens aqui de baixo, esse gráfico de baixo representa de 100k de dólar até o infinito. Então, são as grandes altas, né? As grandes instituições, as grandes compras. Então, o que seria genuíno é ver esse preço das sardinhas vendendo para esse pessoal aqui de baixo voltar a comprar. Basicamente, eu sempre trago esse exemplo, mas basicamente o que nós gostaríamos de ver é um movimento nesse cenário. Esse cenário aqui foi em junho de 2025, as sardinhas, as pequenas ordens foram começando a ficar pessimistas, vendendo, como na maioria das vezes eles vendem no lugar errado, foi exatamente no momento em que o preço voltou a subir. O preço saiu das regiões de 97 mil dólares e foi para a região de 121 mil dólares, uma alta significativa. Nota que há esse contraste das sardinhas vendendo e as grandes instituições começando a comprar. Então, enquanto eu ver esse gráfico assim, as sardinhas muito confiante, eu não consigo acreditar que haverá uma manutenção da alta significativa.
O que seria genuíno e o que eu gostaria, me deixaria bem confortável com o movimento, é se eu começasse a ver esse gráfico mudando, elas começando a ficar pessimista, vendendo mais, ou pelo menos lateralizando. E é o que infelizmente não está acontecendo agora. Porém, esse padrão das grandes instituições que eles estão vendendo há muito tempo, ele está numa região de fundo já. Ele está numa região que aparenta estar formando fundo. E se de fato formar esse fundo nessas regiões, a probabilidade de entrar um capital e começar a efetuar novas compras e voltar a trazer o preço para novas máximas é uma probabilidade significativa. Nota que quando o preço ele busca essa região de lateralização no fundo, posterior ele tem boas valorizações. Foi semelhante ao que aconteceu aqui. Ele buscou essa região, meio que lateralizou e depois voltou a subir. E nesse movimento, certamente a gente teve uma boa valorização, que foi nessas mesmas nas regiões de abril, em que o preço saiu da região dos US$ 75.000. E nota como é sempre simultâneo à queda, com as sardinhas vendendo e as grandes instituições comprando. O preço saiu das regiões de US$ 75.000 e foi para novos patamares aqui na casa dos 113 mil, alinhado com eles comprando, os grandes players comprando, e as sardinhas mais negativa vendendo. Para finalizar, eu gostaria também de estar passando aqui esse indicador do CoinGlass, essa região, esse gráfico mostra regiões em que o preço buscaria e encontraria grandes liquidações. Nesse caso, a gente encontra bastante liquidação abaixo na região aqui dos US$ 106.000 e na região dos US$ 104.000. Se o preço buscasse essa região, nós teríamos aproximadamente aí meio bilhões de liquidação no mercado. Basicamente, meio bilhões de liquidação das pessoas que estão acreditando, que estão alavancando demais nesse movimento de retomada. Basicamente, das pessoas que alavancaram demais nesse movimento da queda desse preço após o Twitter do Trump sobre a guerra comercial. Basicamente, essa galera que entrou aqui muito alavancada seriam liquidadas se esse preço voltasse para essas regiões. Então, eu analisando esses indicadores do CoinGlass, analisando que existe uma boa probabilidade de, na maioria das vezes, que esses triângulos simétricos são rompidos, ele busca também liquidez a regiões abaixo, que estão em pontos em que as médias de 200 períodos no 4 horas costumam apresentar uma certa resistência, como já apresentou em outros momentos. Analisando, vendo que nessa região está se formando uma cunha no 4 horas que tem a maior probabilidade de ser rompida para baixo, eu posso sim acreditar que existe a possibilidade do preço pelo menos vir dar uma agulhada novamente essas regiões, quem sabe até no 106, ou num caso mais extremo, no 104, para liquidar esses apostadores da alta que entraram muito alavancado, que de repente comprou esse rompimento no 4 horas, comprou essa região aqui, acreditando que já seria um fundo definitivo e o preço já voltaria e não retestaria. Existe essa possibilidade, existe essa probabilidade, mas como nós não fazemos previsão, não somos futurologistas, nós precisamos de estar posicionado para ambos os movimentos. Então, se o preço de fato vir para essas regiões, perder essa cunha, se essa cunha ascendente se estabelecer de fato e ele vir retestar essas regiões e perder e vir buscar regiões dos US$ 106.000, eu tenho que estar confortável com o caixa para efetuar compra. E se de repente o preço não obedecer essa cunha, e é o que existe também essa possibilidade, afinal, se o Donald Trump entrar em um acordo com a China essa semana, se o Jerome Powell hoje no discurso já dar alguns insights que haverá mais corte no ano que vem, se eles vão entrar numa política de expansão, se os dados da inflação de sexta-feira, o PCE, vir bons, vir significativos a ponto de deixar o mercado mais otimista, se o mercado de trabalho dos Estados Unidos, se o payroll vir legal, vir bacana e afastar o medo da recessão, todos esses fatores alinhados, obviamente, uma cunha não vai fazer o preço vir buscar regiões abaixo, não vai ser um simples gráfico do CoinGlass que vai fazer o preço voltar para aquelas regiões. Então, o mais importante dos mercados não é você estar certo ou você estar errado. O mais importante nos investimentos, no longo dos anos que eu aprendi, eu tenho pelo menos 10 anos de investimento no mercado de cripto eu tenho 5 anos pelo menos, e o mais importante que eu aprendi no longo desses anos foi que não importa se você estar certo ou errado, o importa é você conseguir lucrar. Então, se você está posicionado para se o preço cair para regiões mais extremas, você ter condições de comprar com um caixa significativo. E se o preço não voltar para essas regiões de fundo e voltar com uma tendência de alta e buscar novos patamares, você já está posicionado e ter a saúde mental para ir fazendo realizações de lucro aos poucos. Isso é fato. No médio e longo prazo, você vai conseguir ter excelentes resultados. Assim como eu tive, eu consegui já multiplicar o meu capital mais de 5 vezes, simplesmente alinhando análise técnica e de sentimento
do mercado e operando de forma contra-intuitiva. Basicamente, venda aos sons de violino e compre aos sons de canhões. Isso é uma frase já antiga no mercado e basicamente você utilizando o medo e a ganância ao seu favor, você no médio e longo prazo você consegue ter excelentes resultados. Então, para finalizar, eu quero estar trazendo aqui o índice de medo e ganância, né, do mercado, que mostra que nós estamos numa região neutra. Então, essa região neutra eu acho positivo, porque nós estamos em um patamar interessante, nós estamos ali buscando as médias de 200 período 4 horas, estamos praticamente em todos os tempos gráficos, nós estamos em uma tendência de alta, isso é bem importante ressaltar, e estamos em uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, fundo, e tentando estabelecer um próximo fundo para buscar novos patamares, por mais que perca essa região de agora e venha buscar essa liquidez abaixo, nós ainda estamos acima da média de 200 período, e isso, no diário, isso é muito relevante, então basicamente todos os indicadores do price action está legal, está bonito, os indicadores de sentimento, de forma geral, também não está ruim, estão bons, e mesmo assim, o medo e a ganância ainda está na parte neutra, e semana passada o pessoal estava em medo extremo. Então, esses movimentos, esse momento em que se encontra o índice de medo e ganância em neutro, eu acho bem relevante, eu acho legal, eu acho que faz sentido eu permanecer exposto. Agora, o que eu gostaria de começar a efetuar algumas realizações de preço é se o índice de ganância estivesse muito alto nessa região de preço em que o preço está nessa guerra de alavancagem, em que se decide se vai para a região de 150 mil dólares ou busca novamente a região dos 75 ou dos 90, que seria a base dessa cunha do semanal aqui, ou de repente o topo dessa cunha no semanal. Então, eu não gostaria de estar posicionado nesse movimento como eu estou, com aproximadamente 70, 80% do meu caixa, se eu estivesse em extrema ganância. Eu não gostaria. Ou de repente, se eu estivesse em extremo medo, eu também não gostaria de estar com, por exemplo, 80% em caixa. Eu gosto de estar exposto com o caixa em pelo menos 70, 80% quando estamos nessa região, eu quero estar exposto, faz parte do meu setup de investimento, e quando eu estou em extrema ganância, eu gosto de estar bem vendido, ter vendido bastante posições, ter realizado bastante posições, para aproveitar movimentos de extremo pânico, quando o preço tende a buscar liquidez na região abaixo. Então, o que eu queria estar falando para vocês é isso, eu tentei ser mais sucinto no vídeo de hoje, porque eu tenho feito vídeos muito longo e isso é complicado, eu sei que as pessoas não conseguem ficar muito tempo assistindo e acaba ficando um pouco maçante. Espero que a análise de hoje tenha sido mais direta e tenha sido mais sucinta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não gostaram, deixa nos comentários algumas sugestões, mesmo para a gente conseguir entregar um conteúdo melhor aí, de maior valor aí para vocês. Considere se inscrever no canal, nas minhas redes sociais, me siga nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais você procura lá, no LinkedIn, no Facebook, você vai procurar lá, monetize seu dinheiro, então dá uma força no Twitter. Então, estou começando todas essas redes sociais agora com o objetivo de estar agregando valor para vocês e transmitir o meu conhecimento para mais pessoas conseguirem alcançar os mesmos resultados que eu tenho conseguido ao longo desses anos, de forma genuína, de forma sem alavancar, sem acreditar em moedas mágicas e simplesmente focando no médio e longo prazo, usando o medo e a ganância, utilizando a análise técnica de sentimento ao seu favor. Legal? Então é isso, essa foi a análise de hoje e até o próximo vídeo.